Paz do Senhor Santos, igreja amada, a você que nos acompanha no canal, essa é mais uma edição do canal Testemunho da Santidade. Estamos aqui dando continuidade à série de escatologia. Aqui atrás tem um quadro que é um cronograma, é um quadro ilustrativo sobre o tempo bíblico, desde o Antigo Testamento até o fim. Ou seja, é um cronograma, é um quadro sobre o tempo, sobre a linha do tempo. Aqui, você entendendo esse quadro, e o meu interesse é explicar os fatos que estão aqui nele, porque você compreendendo esse quadro, sua mente vai ficar mais aberta, porque você vai entender de uma forma ilustrativa, porque o quadro ele ilustra bem sobre os fatos que já aconteceram e que vão acontecer. Tudo que você viu nos vídeos anteriores, e o que você ainda vai ver, tem nesse quadro, e tem de uma forma que facilita a compreensão. Que Deus te abençoe, aguarda aí, porque vai ser uns 3 a 4 vídeos, e vai ser bem edificante. Fica conosco, porque nós vamos explicar tudo sobre o projeto de Deus. Esse quadro ele ilustra o projeto de Deus, desde o Antigo Testamento até o final de tudo. O nosso Jesus está voltando e ele deseja que você entenda, que você tenha conhecimento e o aguarde. Amém. Povo de Deus, a paz do Senhor, vamos dar início à explicação ao quadro, vamos seguir uma linha de tempo. Você já começa a perceber aí que há uma tarja cinza, há uma linha cinza, uma linha amarela e uma linha preta. Sem ainda querer explicar o que está abaixo, vamos nos concentrar nessa linha reta, nessa linha horizontal, de cor cinza, amarela e depois preta. Vamos começar aqui pelo Antigo Testamento. Você vê a seta para cima, na vertical, a Antigo Testamento até Zacarias 14.9, Daniel 2, verso 44, são profecias pontuais sobre o reino do Messias, sobre o futuro governante de Israel, o esperado de Israel, aquele que seria aclamado também pelas nações como rei, aquele que seria o descendente de Abraão, o prometido a Davi, que se assentaria no trono. O Salvador prometido. Então, o Messias já foi profetizado, já bem no começo de tudo. Você vê também em Gênesis, quando você observa os primeiros capítulos, no capítulo 3 de Gênesis, você vê Deus profetizando sobre o Salvador, aquele que consertaria o erro de Adão e Eva, aquele que desfaria a obra de Satanás, quando Satanás na serpente enganou o homem e o corrompeu, o induziu a se corromper. Então, o Senhor prometeu que o nascido de mulher, aquele que nasceria de mulher, que nascesse de uma mulher, esmagaria a obra do diabo, Gênesis 3,15, e assim daria a salvação, o socorro ao homem. Este reconciliaria o homem caído com Deus. Então, o reino messiânico, o reino de Jesus, o Messias declarado pela Bíblia, pelo Novo Testamento, Jesus, o reino do Messias foi profetizado. Em 2 Samuel você encontra isso. Deus disse a Davi que o seu descendente reinaria sobre Israel e sobre toda a terra para todo sempre. Seu trono nunca terminaria, nunca acabaria seu reinado. Em Miqueias 4 você vê também, na profecia de Miqueias, nessa seta para baixo você está vendo, também fala sobre o trono, sobre o reinado do Messias. Então é algo maravilhoso. Você observa como a Escritura é fiel, como a Escritura é precisa, e nós temos que nos maravilhar sim, amados, porque o Senhor prometeu a salvação já muito antes. Eu vou ler aqui para vocês o que tem em Miqueias, como é formidável. Eu acredito que você está vendo aí no mural com clareza. Você vê aqui na seta para baixo, você está vendo aqui a linha cinza e tem uma seta para baixo, onde tem Gênesis, 2 Samuel 7, né? Aí tem Miqueias 4. Miqueias 4, você vê aí o versículo de número 2. Diz assim: irão
muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e nós andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Então, já era uma profecia sobre Jesus, sobre o Messias, que reinará, o governante de Israel, o futuro governante de Israel, que sabemos pelo Novo Testamento que é o nosso Jesus. Ele reinará um dia de Israel sobre todas as nações. Então você vê aí profecias como Miqueias 4, versículo 1 e 2, você vê 2 Samuel, você tem em Gênesis, você tem na seta para cima, em vertical, você tem Zacarias 14, versículo 9, Daniel 2, 44, né? Você tem Zacarias 14, por exemplo, o Senhor será rei sobre toda a terra, as nações estarão sobre o seu domínio. Em Miqueias 5, agora, observe a linha cinza, na horizontal, tem assim, o reino é proclamado, e tem, num quadrado amarelo, você tem aí Miqueias, Miqueias 5, versículo 2. É uma das profecias sobre a primeira vinda de Jesus. Quando Jesus veio à terra a primeira vez, nascido de mulher, né? Como Jesus andou entre os homens e morreu pelos homens em sua primeira vinda na terra, Miqueias 5:2. Miqueias profetizou uma coisa, um detalhe tão interessante, tão especial, que diz que: e tu, Belém, Éfrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então, tal profecia dizia que o Messias nasceria de Belém, da aldeia, da terra de Davi, Belém de Judá. Seria judeu de judeu, descendente, sangue de Davi. Então Jesus, ele veio da genealogia de Davi, ele é o rei declarado, veio à terra, veio para o que era seu, para os seus, ele veio para os seus, os judeus. Jesus veio como o Messias, o esperado de Israel, o Salvador de Israel, aquele que reinaria sobre Israel, mas sabemos, pelos evangelhos, que a nação de Israel negou o seu Messias. Embora muitos judeus da época creram, mas a grande maioria, a nação, ela recusou o seu Salvador. Você observa que abaixo da linha cinza, essa linha cinza, ela é o tempo da lei, ela representa o tempo do Antigo Testamento. E abaixo da linha cinza, você vê um quadro onde tem o reino rejeitado. Você vê um quadro que tem o reino rejeitado. Você vê versículos como João, capítulo 1, versículo 11, 19, 14, Mateus. Então, eu vou frisar aqui João, capítulo 1, versículo 11. Conhecido por muitos esse versículo. Ele veio para o que era seu, ou ele veio para os seus, os judeus, e os seus não o receberam. Então, o reino prometido a Israel foi rejeitado. Eles rejeitaram. Lembre-se que Jesus entrou em Jerusalém e ele lamentou pela cidade, porque a cidade ela estava corrompida em pecado, e Jesus ele queria dar a paz a Jerusalém, mas o povo não entendeu a paz que foi enviada a eles. O Senhor veio a Jerusalém para salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel, mas a nação não o recebeu. Eles queriam um reino físico, um reino que declarasse eles livres de Roma, quando na verdade eles eram escravos dos seus pecados e não de Roma. Então, eles não entenderam o propósito do Messias, mas era projeto de Deus que eles negassem, para que a salvação fosse também liberada sobre todas as nações. Versículo 12 do Evangelho de João, João capítulo 1, versículo 12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, como Israel rejeitou o reino, então
aqueles que aceitaram a Jesus como o seu Salvador, passaram a ser cidadãos do reino, passaram a vivenciar o reino de Deus na terra, passaram a ser cidadãos do reino de Deus que está no coração de cada crente em Jesus. Então, queridos, o reino hoje nós vivenciamos porque Jesus reina em nosso coração. Onde Cristo reina, está o reino de Deus. Mas fica claro pelas Escrituras que as profecias garantem que um dia o Messias vai se assentar no trono de Israel em Jerusalém e reinará sobre todas as nações. Esse reino literal, físico, ainda não se cumpriu. Vai acontecer no final da grande tribulação. Acompanhe nossos vídeos na série de escatologia que você vai estar compreendendo, vídeos anteriores a este. Então, Cristo irá reinar um dia sobre toda a terra. A partir de Israel, quando a nação o reconhecer como Messias, Jesus reinará sobre Israel, a partir de Israel, sobre todas as nações, sobre toda a terra. Então, quando Israel rejeitou o reino, está aí o quadro, o reino rejeitado, note que aqui acima você observa a igreja aceita o reino. Observe que a igreja aceita o reino. Logo aqui, acima deste quadro, você vê a igreja aceita o reino. Essa tarja amarela, essa linha amarela é o tempo da igreja, que nasceu em Atos 2, foi a grande revolução, foi a descida do Espírito Santo em Pentecostes. A igreja passou a testemunhar, ser testemunhas de Jesus, passaram a testificar o evangelho. Então, nós temos aí a tarja amarela, o tempo da igreja, que termina no arrebatamento, aqui na passagem de Tessalonicenses 4. Então, queridos, a igreja, ela aceita o reino que Israel rejeitou. E a nação, ela fica endurecida. Romanos 11, 25, você percebe, Paulo explica isso, que a nação ficou endurecida. Israel negou o Messias, mas no fim, Paulo explica em Romanos 11, o Senhor promete salvar a nação de Israel. O remanescente reconhecerá na grande tribulação que Jesus é o seu Messias.